dia está começando de mãe para mãe especial desse domingo, que como você já sabe, é aqui direto da Expo Baby, esse evento que aconteceu no final de semana passado e que hoje a gente mostra aqui o que rolou nessa segunda edição de uma feira que veio para ficar em São Luís. Foram 2 dias onde 25 expositores do segmento infantil tiveram a oportunidade de mostrar a força que esse mercado tem na cidade. A segunda edição da Expo Baby, realizada mais uma vez no Centro de Convenção Governador Pedro Neiva de Santana, no Sebrae, atraiu empresários interessados em se relacionar de perto com o público e também consumidores em busca de produtos de qualidade por preços justos. Com a produção da empresária e influencer digital Tadna Azevedo, a primeira edição do evento, realizada em abril, contou com 18 empresas e conseguiu arrecadar 3 toneladas de alimentos. Há um mês de acabar o ano, Tadna mostrou que a feira para gestantes e bebês já entrou no calendário oficial de eventos desse segmento na capital. E nós estamos aqui com a Tadna Azevedo, a criadora da Expo Baby, esse evento que veio para ficar aqui em São Luís, né, Tadna? É verdade, eu só posso agradecer primeiramente a Deus, né, para eu conseguir realizar um evento desse tamanho, dessa magnitude, que tá cada edição crescendo mais, que eu chego e fico, meu Deus, como cresceu, né? Um sonho que eu consegui realizar, mas dá um trabalho. Isso mas quer vale dizer, eu imagino que dá muito trabalho organizar todos muito. esses expositores, organizar todas essas pessoas, essa cadeia produtiva mesmo do universo infantil, né? É verdade. Você acredita que São Luís tem esse potencial, está mostrando o seu potencial dentro desse segmento? Mari está crescendo bastante, inclusive nessa edição agora, na outra eu não tive, mas nessa agora entraram 4 microempreendedores, pessoas que realmente ou que tiveram filhos e quiseram empreender, ou que gostam desse universo. Tem a mãe que faz o bichinho de pelúcia e ela é artesã e faz os quadrinhos, então que fazem realmente trabalho manual de bordado ou de porta de maternidade, que estão aqui com a gente, está crescendo bastante. Ainda tem mais gente que eu espero que numa próxima oportunidade tenham coragem de vir, porque eu acho que o que falta realmente é coragem, porque a oportunidade a gente está dando, né? Para crescer, para conseguir realmente aparecer um pouco mais no mercado, sair um pouco do mercado só virtual, para a cliente conseguir pegar, sentir, ver como que é, se ela gostou, se achou bonito, sabe? Porque às vezes só na foto não fica legal. Sai um pouco da loja virtual, né? Agora cresceu bastante esse mercado, estou impressionada. Tade, a gente mostra aqui muito no programa mães que criam algo com a inspiração nos filhos. E foi basicamente o que aconteceu também com a Expo Baby, né? Foi completamente, né? Quando na minha segunda gravidez de Alícia, eu tive a ideia de fazer a Expo Baby. Eu estava grávida ainda, procurando tudo. A gente lembra, a gente mostrou no De Mãe pra Mãe, ela barrigão. Barrigão, tem até as minhas fotos aí. Então, ela me inspirou, de qualquer forma. Tanto que a publicidade do passado era eu grávida e agora é ela. Sozinha, meu filho mais velho tá aqui também, ele não quis fazer as fotos, que já tá rapaz. E naquela época também eu acho que, por ser mais nova, eu não tinha tanto isso de procurar tudo, de querer escolher tudo. Agora não, agora eu quero escolher tudo, quero ver tudo, ver como é. E a menina é muito frufru, lacinho, então a gente fica pirada, né? Então foi o que me inspirou realmente, foi minha filha. Lindo, e é uma feira que realmente, como você falou, tem crescido e a De Mãe para Mãe também está muito feliz de estar participando Poxa, aqui dessa eu tô edição, honrada. fazendo esse programa especial todo aqui dentro da feira. E aí eu vou aproveitar, Tadna, que a gente já está aqui conversando, vamos falar um pouquinho sobre o desafio de ser mãe. Você acha desafiador a maternidade? Muito, muito desafiador. Até para eu estar aqui agora, ela passou a manhã toda comigo, minha filha bebê. O meu mais velho ficou com o pai. E em casa depois eles vieram, mas ela ficou de manhã comigo, mas eu tendo que fazer 1001 coisas, né? Eu tenho que amamentar, porque ela mama. Aí eu tenho que dar o lanche dela, aí depois ela tem que dormir. Então eu tenho que trabalhar e eu tenho que ser mãe, ainda tenho que ser mãe do mais velho, tenho que ser esposa. Meus sogros chegaram de viagem, então é muita coisa. A gente mulher, a gente tem que é polvo, né? A gente tem que aconteceu um problema ali, aí eu tenho que resolver o problema, aí tem um bate-papo para tomar. Graças a Deus Mari existe, que ela tá me ajudando. Então aí tem os lojistas, então a gente realmente, amiga, é um desafio. Você ter filho e realmente ser mãe. Ter filho e tirar sonhos do papel também, né? Porque a mãe, ela vai continuar sonhando, vai querer realizar outras coisas também, né? Com certeza, e acaba que muitas mães, quando viram mães, elas largam muitas coisas. A gente abre mão de muita coisa, não adianta. A vida não é mais a mesma. A gente não consegue mais ter os horários que a gente tinha,
A gente não consegue mais fazer uma refeição completa, às vezes, geralmente é gelada. Não consegue, às vezes, tomar um banho, lavar o cabelo direito, né? Mesmo com o filho maior, um pouquinho mais, é difícil mesmo, mas a gente dá É um conta. desafio diário. Parabéns pelo seu obrigada. trabalho, parabéns pela feira. Obrigada. E por essa mãezona que a gente vê que você é. E que Muito vai obrigada. continuar sendo pra Alicia, pro Tadeu. Obrigada, e viu? quem sabe um outro, não? Não, aqui a gente encerrou, por Encerrou. enquanto. É. Por enquanto, né? Quem sabe daqui a alguns anos. Quem Eu sabe? brinco com meu marido, mas a gente não quer não. Só se realmente Deus mandar. Deus mandar, né? A gente vai Vai ser fazendo. bem-vindo. A gente outro dia falou sobre mãe de 2, que é um desafio. Eu quero ser mãe de 2 também. E eu acho que tudo no tempo de Deus é o melhor Tudo. tempo, né? Nada melhor do que Deus. Obrigada, Mari. Obrigada a você. Obrigada de verdade, viu? Pois é, e para participar dessa feira, a gente precisou construir esse espaço aqui, que como você já viu, está muito lindo, com a assinatura da nossa designer de interiores, Raíssa Lima. Ela faz um trabalho perfeito de decoração interna, dentro de casa e que também construiu esse espaço aqui com a ajuda dos nossos parceiros. O quadro dela de hoje é para falar justamente sobre isso, como que é possível decorar usando a criatividade. Pois é, Mari, como você bem sabe e me fez esse desafio, nós fizemos esse lounge em 2 semanas. E para isso nós contamos com vários parceiros. Eu vou mostrar aqui para vocês como foi toda essa semana e todo esse processo criativo. A partir desse cubo foi que nós pensamos em todo o resto. Então eu fui atrás de 2 parceiras queridas, que é a Emília e a Gabi, da UI Festas, e elas me ajudaram a pensar nesse espaço por completo. A gente também foi na Tok Stock escolher alguns móveis e a gente juntou 2 cores, o rosa, que é o sal rosa dessa paleta de cores, e também o marsala, que é esse vinho, para não deixar aquele vermelho estrondante do Natal, a gente escolheu esse vinho que ficou muito bem com o rosa. Além de um cenário elegante, a gente também tinha que pensar em locais para que pudéssemos gravar o programa que vamos gravar aqui na Expo Baby. Então a gente pensou nesse cantinho para a nossa especialista em moda, Flávia Batista, falar um pouco sobre maquiagem. E além de todo esse espaço, nós também tivemos que pensar em um local para você, que vai vir nos visitar, ficar à vontade. Então vem curtir com a gente esse programa e saber tudo o que aconteceu na Expo Baby. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, Raíssa. Bom, e nós também acompanhamos alguns bate-papos que aconteceram na Expo Baby e conversamos com os especialistas. Confira. A Expo Baby também contou com o apoio da Sim Clínica e da Clínica Médica Saúde. Especialistas conversaram com o público sobre temas como pré-natal, a importância do acompanhamento com anestesista, mesmo antes do parto, e ainda sobre cuidados com a pele antes e depois da gravidez. Nós acompanhamos esses bate-papos e também conversamos com os especialistas. Que procura a consulta pré-anestésica antes do procedimento, porque vai ser a oportunidade em que a gente vai conseguir tirar as dúvidas, a gente vai conseguir adaptar melhor o periparto àquela gestante, a gente vai conseguir ver as alergias, a gente vai conseguir ver os remédios que a gente vai poder utilizar no intraoperatório, no pós-operatório. A gente consegue programar analgesia tanto no intra como no pós-operatório, no caso de um parto cesariano. A gente consegue explicar melhor para a gestante a analgesia de parto, como funciona. Depois que ela engravida, que ela faz o teste positivo, ela já tem que ir, pois muitas coisas, muitas doenças podem ser evitadas se ela for fazer uma simples consulta, coisa assim básica que as mulheres têm que fazer todo ano, quando a gente está grávida. Isso assim ganha uma importância enorme. Principalmente a questão da proteção solar, por conta do aparecimento de melasma, hidratação por conta do aparecimento de estrias, né, no estiramento da pele. Então hidratar sempre e proteger para não ficar com manchas. Manter e reparar alguns, né? Porque assim, eu sempre digo para as mãezinhas que chegam no consultório, filhos são bênçãos, mas deixam algumas marcas. Então, assim, primeiro para prevenir, continuar hidratando, hidratação principalmente também do mamilo, da areola, porque acaba que incha, estira também, reposição com nutracêuticos, porque naturalmente após principalmente o 4º mês
tem queda de cabelo, é uma queda fisiológica, é uma queda natural, não tem nada patológico, é esperado. Então a gente acalma as mãezinhas que vão passar por isso, mas a gente já intervém, né? Intervém com medicação, nutracêuticos para essa prevenção, hidratação, proteção e reposição com alimentos nutracêuticos para diminuir a queda. No próximo bloco tem Flávia Batista com dicas especiais de automaquiagem e ainda uma entrevista com a Suelma, a mãe pensativa que escreve textos inspiradores para a gente se emocionar. Não saia daí! Bom, gente, nós pensamos nesse cantinho aqui do nosso cenário especialmente para Flávia Batista, nossa especialista de moda e beleza, vir aqui e contar pra gente como é que faz para não sair de casa de cara limpa. Confira! Maquiagem é algo que toda mulher adora, mas muitas não sabem fazer. E eu sou a favor de que toda mulher tem que saber pelo menos o básico da maquiagem, porque a gente nunca sabe quando vai rolar o imprevisto e a gente não tem que sair por aí de cara limpa em ocasiões importantes, né, gente? Hoje, justamente para te ajudar com dicas de maquiagem, para você se produzir aí de forma ainda melhor, eu trouxe os meus pincéis, minhas maquiagens para poder te dar dicas bem legais. Uma coisa que não pode faltar na necessaire de maquiagem de uma mãe é corretivo. Afinal de contas, olheiras, né, nos acompanham sempre. Mas tem a maneira correta de aplicar o corretivo. Vou mostrar para vocês como faz isso. A primeira coisa que você tem que fazer é saber onde aplicar corretamente esse corretivo. Muita gente passa só aqui, ó, nessa área logo abaixo dos olhos, mas a realidade é que a gente precisa criar um triângulo aqui nessa área abaixo dos olhos para já dar uma iluminada melhor. Vou mostrar para vocês como é que faz. Pronto, corretivo aplicado, e se vocês bem repararam, eu não usei pincel ou esponjinha puxando o produto na minha pele. Eu fiz batidinhas. Por que eu fiz isso? Porque em vez de você puxar o produto, esfregar o produto na pele, que vai fazer com que ele não seja aplicado da maneira correta, as batidinhas vão depositar, criando uma camada. Exemplo, em vez de fazer isso, ó, aplico o corretivo e faço isso, eu preferi fazer assim, ó. Dá um pouquinho mais de trabalho, demora um pouquinho, mas o produto fica bem melhor aplicado. Essa forma de aplicação também ajuda para quem tem, por exemplo, pequenas linhas de expressão ou algumas ruguinhas aqui na área das olheiras, a não ficar um corretivo marcado. Um produtinho amigo que a gente precisa ter é esse delineador aqui, ó, em formato de caneta. Por que ele é maravilhoso? Porque ele dá uma sustentação maior na hora de fazer o traçado. Olha só, você só precisa firmar a caneta aqui, ó, no cantinho, fez o primeiro traçado. E aí, a gente só pinta aqui o resto da pálpebra, ó. Pronto, gente, delineado, feito e perfeitinho. Sabe por quê? Porque com essa canetinha a gente consegue ter uma firmeza muito maior na hora de fazer a aplicação. Sem contar de como o biquinho dela é comprido, a gente pode ir simplesmente, ó, só puxando aqui até concluir e depois só pinta com a pontinha, colando as partes que você fez a carimbadinha. Uma dica para a gente não se perder e achar a maquiagem uma coisa difícil de ser feita é saber os pincéis corretos a usar, porque muita gente tem dúvida do local correto onde aplicar o blush. Então, o pincel mais na diagonal, ele vai ajudar nessa aplicação. Quer saber como? Quando você pega no seu rosto aqui próximo à bochecha, encontre onde está o ossinho aqui, ó, do maxilar, que separa a parte aqui de cima
do maxilar aqui embaixo. Sabe esse vãozinho que cria aqui do lado? Ó? É só fazer boca de peixinho assim, ó. Tá vendo esse vãozinho aqui, ó? Pronto, é nesse vão que você vai aplicar e fazer só isso aqui. Não tem erro, gente, é muito fácil. Quando se pensa em maquiagem para os olhos, eu considero importante ter pelo menos 2 pincéis, é o básico. Tem um pincel que você vai aplicar a sombra na pálpebra móvel, que pode ser esse aqui, que é a esponjinha, você vai só depositando a sombra, ou pode ser um outro pincel com as cerdinhas assim, ó, fácil de fazer a aplicação aqui da sombra. E precisa ter um pincel mais gordinho, ó, com cerdas um pouquinho mais longas como esse, para a gente fazer a marcação do côncavo. Flávia, o que é o côncavo? Gente, é só pegar aqui na região do olho, ó, onde tem esse ossinho aqui em cima. Sentiu onde está o ossinho? Pronto, é só marcar a região abaixo desse ossinho e fazer o esfumado. Maquiagem para os olhos é isso, não tem erro. Uma sombra mais escura nessa região do côncavo, uma sombra na cor que você quiser na pálpebra móvel. Acabou. E para fechar, eu gosto de carregar comigo também esse pincel aqui que é o vassourinha, ó. Ele tem 2 funções. Você pode usar para tirar excesso de maquiagem. Por exemplo, fez uma maquiagem nos olhos com um pó que cai um pouquinho mais nessa região aqui embaixo, você usa ele, ó, para tirar o excesso. E eu gosto de usá-lo também para aplicar iluminador. Outra coisa que muita gente tem dúvida sobre como aplicar. Vou mostrar para vocês. Lembra também da dica que eu dei sobre colocar o corretivo, ó, um pouquinho mais aqui embaixo, é justamente para facilitar a aplicação e já dar esse ar de iluminação nessa região que vai ganhar o iluminador. Então eu puxei o corretivo até mais aqui embaixo, ó, tá? Apliquei o blush aqui. Nesse vão entre o corretivo e o blush, eu vou aplicar o iluminador. Olha só. Pronto, viram aí? Apliquei justamente nessa região que eu falei. Aí o que eu não tenho? Eu não tenho blocos de maquiagem. Eu não tenho essa região das olheiras mais clara e essa região aqui embaixo mais escura. E aí, gostaram das dicas? Com essas 3 dúvidas que eu tirei, já dá para fazer uma maquiagem básica aí. E à medida que você vai aí brincando um pouquinho com cores, com paletas de maquiagem, você vai se tornando mais experiente e fazendo maquiagens cada vez melhores. Espero que tenham gostado das dicas, tá bom? E quem tiver mais dúvida, pode mandar lá no Instagram do De Mãe Pra Mãe. Estamos de volta e eu estou aqui com a Suelma Kizan, a mãe pensativa, uma mãe inspiradora e que por conta disso escreveu esse livro que está aqui na minha mão, esse aqui já é meu. Suelma, seja bem-vinda ao De Mãe Pra Mãe. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui. E eu vou começar perguntando, da onde vem a tua inspiração? Então, gente, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui no De Mãe Pra Mãe. Sigo cada uma dessas mães maravilhosas que fazem esse programa. Prazer é nosso. Muito legal saber que hoje, né, no Maranhão, aqui na nossa cidade, São Luís, a gente tem a oportunidade de ter um programa voltado para as mães. Ainda se fala muito pouco da vida materna e a inspiração, como de toda mãe, vem dos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, 2 meninos, um menino de 11 anos, que é o Samuel, e o Guilherme, de 6. Mas a minha inspiração mesmo, ela partiu depois do 2º parto, né, que foi o parto do Guilherme. Quando eu tive o Samuel, a gente tem um primeiro filho e Ele tem quantos anos, o Samuel? 11 anos. Então você já é mãe há 11 anos? Já sou mãe há 11 anos. Então, o Samuel, eu tive todo aquele acolhimento da minha mãe em casa. Demorei para sair da casa dela, porque as mães, elas sempre têm esse temor do primeiro neto e pensar como é que minha filha vai conseguir se virar sozinha. Então, eu fui para casa da minha mãe e o que era para ser só a quarentena acabou durando 9 meses. Então, eu não consegui viver esse puerpério do Samuel. Então eu vivi uma maternidade meio que romântica com o Samuel, com todo mundo ali me apoiando, com todo mundo ali me dando força. Agora o Guilherme foi diferente, porque eu resolvi que eu ia ficar em casa, que eu ia viver uma outra experiência da maternidade. Guilherme tem quantos anos? Guilherme tem 6, e aí eu resolvi que eu ia
ia ficar em casa com ele, vivenciar o que eu precisava viver, o que eu não vivi do Samuel. E nas madrugadas de amamentação eu comecei a escrever. A princípio eu escrevia para os amigos, eu escrevia algumas coisas e postava no Facebook, e aí alguns amigos foram gostando. E aí eu, desde criança, sempre gostei muito de escrever, de ler, e eu sempre dizia que eu ia escrever um livro. Mas é aquele sonho de criança que a gente pensa que nunca vai se realizar. E aí eu acabei criando a página. Antes da página eu criei um blog, um blog que se chamava De Todo o Meu Coração, porque eram reflexões que vinha de inspirações gerais, não só sobre maternidade. Sobre maternidade. Eu começava a escrever a partir das vivências do aleitamento, que às vezes não dava certo, durante a noite que a gente passava acordado, o que eu sentia tendo o segundo filho. E aí, depois disso, eu migrei para o Instagram. E no Instagram eu comecei a conhecer um mundo materno que eu não conhecia, virtual. E perceber que outras mães vivenciavam a mesma coisa que eu. E aí o que começou com uma página acabou se transformando num livro. Que lindo. E eu já dei uma folheada aqui, é um livro muito cheio de amor, né? São textos que falam de maternidade, a gente vê a maternidade romantizada, mas também tem muita maternidade, assim, muito texto que você vê que é aquele momento que a mãe está vivendo aquele conflito, aquele turbilhão de hormônios, porque a maternidade é uma caixinha que a gente abre e cada dia a gente vive uma coisa, né? Eu tive um puerpério tranquilo no sentido de eu não passei por baby blues, não tive depressão pós-parto, não tive nenhum tipo de sentimento que não fosse só daquelas coisas boas, né? Mas tem muitas mães assim que... O puerpério tem aquela coisa de que a gente de repente se vê ao longo do dia sem ter um adulto por perto, a gente só vê criança. Sim. Então eu tinha dois, eu tinha o Samuel, que na época tinha 6 anos, e tinha 5 anos, e o Guilherme, que tinha acabado de nascer. Então eu ficava entre as trocas de fraldas, a amamentação e as lições de casa do Samuel, e ter que lidar com ciúme também, que é outra coisa. A mãe, ela é muito desafiada diariamente. Eu separei aqui um texto, O Abraço e uma Mãe, está na página 87 do livro dela. E é muito legal porque eu vou destacar aqui um trecho. O filho chora, quer colo, quer atenção. Por vezes, a mãe chora junto, mas seca as lágrimas e corre. Só corre e abraça. Mas tem dias que não. Nem todo dia é poesia. E o abraço que ela precisa, quem dá? É fácil apontar os erros de uma mãe, mas e os esforços? Quem enxerga? Não é feminismo, não é preguiça, não é murmuração. São mães atuais, cansadas de serem julgadas a todo instante. O preço é alto pela escolha da forma de maternar. Se não trabalha... Você está com vontade de chorar igual eu. Se não trabalha fora é porque se acomodou. Se trabalha porque não se importa em deixar os filhos. Serão sempre julgadas, não importa a circunstância. De uma forma ou de outra, serão cobradas por suas escolhas diariamente. Você aí, não se culpe por querer fazer as unhas depois de quase um ano que o bebê nasceu. Vale também para o dia que você sente vontade de ir direto do trabalho para o shopping sozinha, nem que seja apenas para olhar as vitrines. A Flávia, que trabalha com a gente aqui no De Boi Pra Mãe, faz muito isso. Aqui é maternidade real, real para 90% das mulheres, pelo menos. Eu sei, é um monte de coisas num texto só, mas não é assim na vida real? Um monte de coisas misturadas? Admitir que a maternidade cansa, estressa e que às vezes dá vontade de sair correndo tem um peso moral. Confundem desabafo com falta de amor e cuidado com os filhos. Por isso as mães se calam. No entanto, só elas sabem o amor que carregam em si. Querida mãe, as pessoas não veem, mas seu filho a vê. E é isso que importa. Ele a enxerga como ninguém, eu vou chorar. Consegue enxergar de maneira pacífica e especial, sem precisar saber dizer uma só palavra, simplesmente com os olhos amorosos do coração. Suelma, que texto maravilhoso, que texto, que poesia, que sensibilidade. Eu me sinto representada nesse texto. Eu acredito que as mães que estão ouvindo também se sentem. E eu quero te parabenizar, quero te agradecer novamente, te parabenizar por essa sensibilidade, pelo teu maternar. Hoje a gente se encontra aqui no De Mãe Pra Mãe para dizer para outras mães que a mãe pode ser pensativa, né? Deve ser pensativa. Deve pensar em todas essas questões e ela vai sempre estar fazendo o seu melhor para o seu filho. É verdade.
É isso mesmo, Mariana. As mães, elas não erram. Mesmo quando elas erram com a melhor das intenções, em querer acertar, em querer ser a mãe que os filhos delas, né, precisam e merecem ter. E muito obrigada, Samuel. Volte sempre de mãe para mãe. Eu agradeço. A gente volta já já com muito mais de mãe para mãe. Não sai daí. Estamos de volta e eu já vou chamar a Tayane Lobo no quadro Desvendando o Meu Filho e vamos insistir em um assunto que abordamos na semana passada. Falamos sobre brincadeiras criativas e hoje ela vai dar opções de brinquedos para entreter o seu filho sem precisar usar as telas. Um dos assuntos que eu sempre abordo é a importância da brincadeira na infância. Inclusive, no último programa foi falado sobre brinquedos. Mas nesse mundo digital que estamos vivendo, é muito comum que os pais troquem as brincadeiras pelo uso de telas e celulares. Pensando nisso, a equipe da Lud Sensory criou a campanha Celular Não é Brinquedo, para conscientizar os pais para evitar ou ao menos diminuir o uso de eletrônicos na infância. A terapeuta ocupacional, Nara, fala para nós quais são os riscos de tocar a brincadeira pelas telas. Criança com idade de 0 a 2 anos de idade, ela precisa desenvolver o sensório motor, né? Então, uma fase que a criança precisa estar desenvolvendo o sensório motor. Com a manipulação do celular, ela não desenvolve. Acaba isso tendo implicações no desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, da comunicação, interação. Então, tem muitas implicações. Ela fala também que é muito comum no consultório crianças que têm atraso devido ao uso excessivo de telas. Mas a gente nota criança com atraso sendo influenciada diretamente por telas. Então a criança acaba não tendo muita tolerância, não tendo paciência, tolerar, buscar, fazer ensaio e erro, que é um modo de aprendizado, né? Então ela não tem muita paciência. Apesar de ser difícil, existem muitas alternativas para evitar o acesso ao celular. Brinquedos das mais variadas formas possíveis que sejam interessantes para o desenvolvimento dessa criança. Então, se a criança é de 0 a 2 anos, eu preciso de brinquedos que deem as condições dela ter essa estimulação sensório-motora, né? Então, a gente tem que conhecer a criança e buscar brincadeiras que sejam interessantes, que talvez não sejam eletrônicas, mas que também possibilitam uma interação, seguir regras. A boa notícia é que é possível fazer com que a criança volte a se interessar pelas brincadeiras. Se você conseguir estratégias de estimular essa criança de uma forma adequada e motivadora, ela pode nem sentir, mas se ela sentir, esse é o primeiro momento. Depois ela vai se habituar também na exploração, porque é isso que o corpo dela precisa. E do lado de fora da Expo Baby, o lugar preferido dos consumidores para fazer as compras deste fim de ano é o shopping. A movimentação intensa comprova o que diz a mais recente pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers. No acumulado do ano até setembro, as vendas aumentaram 8% em comparação com os mesmos meses do ano passado. E isso tem um motivo. O consumidor está à procura de comodidade. Que seja a comodidade, né? Aqui tem tudo, tem todas as lojas, facilidade de estacionamento, e aí a gente acaba escolhendo um local de maior facilidade, né? Para resolver tudo. Quem anda com criança, então, já pensa na estratégia para ir às compras. Pela comodidade, por poder trazer as crianças, né? Até para se distrair um pouco, aí da rotina de casa. Um dos maiores shoppings de São Luís, o Rio Anil, está com tudo preparado para receber quem procura pelas melhores lojas num ambiente familiar e que alia muitos outros serviços. Então a gente tem, além de reunir todos os serviços que o shopping já oferece, alimentação, a gente também tem os produtos e as marcas, as lojas com coleções novas. Então tudo isso voltado para que o cliente consiga consumir e comprar aquilo que ele precisa de forma prática. E aqui esse momento é focado em comprar
se organizar e pensar naquele momento especial em família, né? Então a gente tem a ceia, tem vários momentos agora no final do ano que marcam esse momento. Então pra gente é uma oportunidade de o cliente ter essa experiência e se resolver tudo aqui dentro do Rio Anil. E para aproveitar tudo isso, a nossa equipe também preferiu o shopping para fazer compras nesse período. Fomos ao Rio Anil escolher o presente do amigo invisível. A cada loja visitada, difícil era saber o que levar. Produtos naturais, acessórios, vestuário, e beleza. Visitamos os lugares que tinham tudo a ver com cada um de nós. E saímos felizes com o atendimento que recebemos por onde passamos. E pensando em deixar o consumidor ainda mais satisfeito, o shopping ainda pensou em como retribuir a preferência dos consumidores. O que precisa nesse momento de final de ano, para o cliente que comprar no Rio Anil, ele também está concorrendo a um carro, que é o novo HB20. Então a gente está com essa promoção de R$200 em compras, o cliente concorre ao carro. O sorteio vai ser no dia 24, que é já para dar boa notícia no Natal para o cliente. Então a cada R$200 são notas cumulativas, então pode comprar na praça, no cinema, lazer, tudo isso, tudo que consumir dentro do shopping está valendo o momento da troca. Tá terminando de Mãe para Mãe desse domingo. A gente vai ficando por aqui agradecendo a Expo Baby por esse espaço, agradecendo mais uma vez a Tadna e aos nossos parceiros, a Reveste, a Toque Stock, a Conto Fotografia, que esteve aqui com a gente, fotografando as nossas telespectadoras no nosso lounge, a Clínica Médica Saúde, que participou com a gente num super bate-papo falando sobre cuidados com a pele, gravidez, cuidados para o câncer de pele, e a você que está aqui com a gente todo domingo assistindo ao De Mãe para Mãe. Lembrando que hoje vamos anunciar no nosso Instagram a ganhadora da nossa promoção Eu Mereço. Se você não mandou a sua história, vai ficar para a próxima a sua participação, mas com certeza as histórias que a gente escolheu fazem parte de uma história maior que é a maternidade. Vote lá no nosso Instagram, que no dia 22 nós voltamos para anunciar quem é a mamãe que merece essa transformação. Até domingo que vem, eu espero por você. Tchau, tchau!